E aí, pessoal? Estou trazendo um repasso para vocês aí de Medicina Interna 2. Espero que ajude vocês aí nos estudos. Tô com um problema aqui com esse repasso porque ela ainda não passou o slide de asma e a prova já é amanhã. Mas eu vou trazer aqui a primeira parte aqui de bronquiectasia, que ela já passou o slide, e depois, se ela passar outro slide, eu trago para vocês em um outro vídeo a parte de asma. Então, o que seria a bronquiectasia? Ela é uma dilatação irreversível de um ou mais brônquios médios devido à destruição do tecido de sustento muscular e elástico das paredes bronquiais. Os alvéolos distais do sítio também se colapsam e o lóbulo necessita de ar. O lóbulo sente uma falta de ar, né? Pode se localizar num lóbulo só ou pode se generalizar, pode passar aos outros lóbulos. Aí as causas predisponentes: os defeitos anatômicos congênitos, como broncomalácia, quiste bronquial e fístula traqueoesofágica. Aí defeitos hereditários: fibrose quística, deficiência de alfa-1 antitripsina. Aí infecções broncopulmonares: tosferina, sarampo, tuberculose e bronquiolites, entre outras, né? Aí tem a etiopatogenia, que é inflamação, obstrução bronquial, que facilita a retenção de secreções e infecção bronquial, levando a componentes estruturais, cartilaginosa, muscular e elástico, que levam a uma dilatação. Aí, inflamação e obstrução bronquial, aqui está falando fatores do hóspede predisponentes, e na parte de retenção de secreções e infecções bronquial, fala de limpeza mucociliar. Ainda dentro da etiopatogenia, tem a dilatação, que ela aumenta a retenção de secreções e aumenta a susceptibilidade de novas colonizações, que seria que estaria levando uma recorrência de infecções e o progresso de inflamação. Aí essa recorrência de infecções seria por germes, proteasas, toxinas que destroem o epitélio. As causas predisponentes: obstrução bronquial, aspiração de corpo estranho, neoplasia, adenopatia iliar, EPOC, amiloidoses, entre outras. E dentro dos diversos seria as pneumonias por aspiração. Aí, aqui nessa pneumonias por aspiração, a gente vê bastante em UTI, o paciente acamado ali, ele faz uma broncoaspiração e pode estar causando aí essa bronquiectasia. A etiologia: as bronquiectasias são consequência de uma inflamação e destruição dos componentes da parede bronquial, e a causa mais comum de inflamação é a infecção. Os adenovírus e o vírus da gripe são os vírus principais. Aí dentro das bactérias estaria estafilococo, pseudomonas, klebsiella e anaeróbios, que são necrotizantes. Ainda na etiologia, a tuberculose pode produzir bronquiectasia pelo efeito necrosante sobre o parênquima pulmonar e as vias respiratórias, ou em forma indireta, pode estar ligado aí de forma indireta pela obstrução e dessas vias e por estenose ou compressão extrínseca dos gânglios linfáticos, que se localizam no lóbulo superior. A patogenia: a alteração dos mecanismos de defesa do hóspede favorece as infecções à repetição. A principal causa da diminuição das defesas é a obstrução endobronquial, que impede a eliminação adequada das bactérias e secreções. A falta de eliminação adequada das secreções e de bactérias das vias respiratórias obstruídas permite a infecção recorrente ou crônica. Outras causas de obstrução são as neoplasias de crescimento lento, aspiração de corpo estranho, estenose bronquial, secreção impactada ou compressão extrínseca.
Os micro-organismos como Pseudomonas aeruginosa e Haemophilus influenzae produzem pigmentos, proteases e outras toxinas que lesionam o epitélio respiratório e alteram a depuração mucociliar. O que seria essa depuração mucociliar? Depuração mucociliar, assim, de uma forma bem simples de explicar, é como se fosse uma limpeza que os cílios fazem ali, tipo, para estar expulsando o muco. Para mim seria isso a depuração mucociliar. A resposta do hóspede induz a lesão epitelial como consequência da liberação de mediadores liberados pelos neutrófilos. Ao estar comprometida a defesa contra infecções, as vias respiratórias dilatadas se tornam mais suscetíveis à colonização e crescimento bacteriano. E se completa esse círculo de lesão de vias respiratórias, alteração da eliminação de micro-organismos e mais infecção que promove mais inflamação. Os componentes normais do brônquio, incluindo cartílago, músculo e tecido elástico, são destruídos e são cambiados, né? São reemplaçados, trocados por tecido fibroso. As vias dilatadas se enchem de material espesso, purulento, e as vias mais periféricas ficam ocluídas por secreções ou obliteradas e reemplaçadas por fibrose. Os tipos de bronquiectásia são 3, é a cilíndrica, a varicosa e a sacular ou quística, que ali se você pegar um exame de imagem, vai estar... Não tem nenhuma imagem, ela colocou várias imagens aqui, mas eu apaguei, porque eu acho que ela não vai colocar a imagem na prova, não. Fica bem ruim a impressão das imagens, então acredito que ela não coloque. Mas num exame, numa radiografia, você consegue ver o contorno, o desenho ali do cilindro ali, da parte varicosa, sacular. Então os 3 tipos seriam cilíndrica, varicosa e sacular ou quística. Na cilíndrica, os tubos dilatados que terminam abruptamente nos brônquios finos e obstruídos por secreções. A varicosa, dilatação irregular. E a sacular ou quística, dilatação que termina em fundos cegos sem estrutura bronquial reconhecida distalmente. A clínica, tosse persistente ou recorrente com esputo purulento, hemoptises em 70% dos casos. O começo é insidioso dos sintomas e às vezes sem expectoração. Sem expectoração, pode ser tipo uma tosse seca, digamos assim. Aí dísnea e sibilâncias e pneumonia repetição na mesma zona. Exacerbação aguda, câmbio da produção de esputo, exacerbação da dísnea e da tosse, febre com temperatura maior a 38 graus, aumento das sibilâncias, mal-estar, fadiga e letargia. E os câmbios radiográficos seriam um novo processo pulmonar. Diagnóstico das manifestações respiratórias. No caso da expectoração, ela é abundante, o volume é maior a 300 ml, purulenta, fétida e pode ter halitoses, né? Que a halitose seria mau hálito, né? A tosse, ela é matutina, paroxística, né? Então é aquela tosse que começa de repente, aí do nada. Hemoptise, na metade dos casos, né? A gente falou ali 70%, parece que está no outro slide ali. Onde que tá? Perdi aqui. É aqui, tosse persistente recorrente 70%. E aqui fala que é na metade dos casos. Dísnea de esforço. Aí, diagnóstico diferencial. As enfermidades respiratórias que causam tosse, expectoração e hemoptise são a TBC, neoplasia, abscesso, bronquite e bronconeumonia. Então esse é o diagnóstico diferencial da bronquiectásia. Ao exame físico, ele é variável, ele pode ter estertores localizados, roncos, sibilâncias. Aí, esse dedos em palilho de tambor seria para casos mais crônicos, sabe? Um paciente que já tem
a enfermidade há muito tempo, você vai poder presenciar esses dedos em palilho de tambor aí, que é aquele dedo com as pontas arredondadas ali. Até em semiologia a gente viu umas imagens assim. E no semestre passado também, acho que em Neumo, a gente viu algumas imagens da mão de pessoas assim que já são crônicas. Mas em é, casos novos, digamos assim, você não vai estar vendo isso não, é só em caso crônico. Manifestações de corpo pulmonar por insuficiência cardíaca direita e às vezes síndrome de condensação. O diagnóstico, raio-x de tórax não é específico, às vezes os espaços quísticos com ou sem nível, condensação localizada e na tomografia mostra as vias aéreas dilatadas. A classificação macroscópica. Ao nível radiológico, as bronquiectasias se apresentam de 3 maneiras distintas, sendo cada um pior grau do que a anterior. No caso, assim, a cilíndrica ou leve, que tem as paredes bronquiais paralelas, que não diminuem de maneira distal. As varicosas, que já são um pouco mais grave, que é a morfologia rosariada, né? A doutora falou ali que você vê assim que parece um rosário, sabe? Você vai estar vendo ali, vai parecer aquele formato parecido com o formato de um rosário. Alternando estenose com dilatação. E daí as mais graves, que são quísticas ou graves, né? Que são imagens saculares arracimada. O diagnóstico. Brônquios dilatados, parede grossa. Linhas em tranvia. Radiotransparência circular. Parede grossa acompanhando a artéria. Signo de anilho de selo. A gente já viu isso em anatopatos. Esse signo ele parece bem um anel, assim mesmo. Você vendo, você vai. Aqui, ó, tem um aqui. Signo de anilho de selo. Na verdade, nesse desenho que tem aí, dá para vocês acompanharem tudo que eu falei aqui na parte de diagnóstico. O esputo frotes e cultivo, sobretudo em exacerbação, como S. pneumoniae, H. influenzae, PS aeruginosa, Staphylococcus aureus e às vezes anaeróbios. Em asmáticos pode haver aspergilos. O tratamento, identificação das exacerbações agudas e administração de antibióticos. Tratamento das condições de base, redução da resposta inflamatória, promoção de higiene bronquial, eliminação de secreções, remoção cirúrgica quando o dano é um ninho de infecção ou então tem hemorragia. Esse tratamento aqui que a doutora passou pra gente lá, medidas gerais de nutrição, hidratação, fisioterapia respiratória, que seria exercício, drenagem postural, e no caso de irritação bronquial por humus, fumaça e gases, né, seria tentar estar se livrando dessas fumaças e desses gases aí. Às vezes é um pouco difícil porque geralmente a nível laboral, né, então a pessoa não tem muito o que fazer, mas seria as medidas gerais. Tratamento farmacológico, aí empírico, amoxicilina, ampicilina, sulbactam, ampicilina ácido clavulânico, cefalosporina e cloxacilina. E aí tá de novo os germes que são causadores, né? Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae. Aqui outros tratamentos farmacológicos, ciprofloxacino, cefalosporina de terceira geração, e daí no caso de alérgicos, sulfaprim, tetraciclina, expectorante mucolítico, que seria ioduro de potássio e N-acetilcisteína, broncodilatadores para hiperreatividade B, salbutamol, terbutalina e ipatrópio, e vacinas,
oxigênio em caso de hipóxia, tratamento cirúrgico, bronquiectasia localizada, hemoptise, pneumonia recorrente, transplante pulmonar, no caso de difusas, né? Critérios cirúrgicos: idade, extensão da enfermidade, função pulmonar, estado geral e comorbilidade. As situações que requerem assistência médica: sintomas que empeoram, não melhoria com tratamento médico, os câmbios em quantidade, cor e sangue no esputo, né, no caso no esputo, esses câmbios, incremento, dor no tórax e insuficiência respiratória. O prognóstico: ele é variável em assintomáticos e sintomáticos, é modificado por antibióticos, ele tem um bom prognóstico, no caso localizada, de ressecção, e extensas quando o problema é mais difícil. As complicações, que já foi falado anteriormente, seria corpo pulmonale, abscesso cerebral e hemoptises. Aí dentro do prognóstico ainda, a enfermidade crônica, que às vezes requer ressecção cirúrgica, quando está localizada e com exacerbações infecciosas frequentes, pode constituir um abscesso. E os critérios de ingresso hospitalar: agudização grave, falta de melhoria com tratamento ambulatório, necessidade de tratamento intravenoso, deterioração progressiva da função pulmonar, perda de peso progressiva não controlada. Essa perda de peso progressiva não controlada, ela está bastante presente na TBC também. Hemoptise moderada grave ou outras complicações. Gente, o que eu tinha para vocês era essa parte de bronquiectasia. Como eu falei, ela não passou o slide de asma ainda. Se ela passar, eu vou estar trazendo aqui para vocês. E caso ela não passe, tem o material do Lucas lá da apresentação do trabalho dele. Vocês podem ler por ele, ou podem pegar uma aula do Lucas aí, que está bem boa a aula dele, para vocês estarem estudando. Eu não vou colocar o material do Lucas aqui, porque eu não posso, né? O material é dele. Então, para quem quiser, pode estar procurando aí com ele. Pessoal, muito obrigado, bom estudo para vocês e uma ótima prova.